Os pais, vocês têm procurado educar os seus filhos dentro do padrão cristão? Essa é a pergunta. Igreja, nós temos feito isso. Nós temos buscado criar nossos filhos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a orientação bíblica. Eu quero contar algo que aconteceu. Eu fazia parte de um grupo de um colega, e ele tinha se tornado pastor, e me colocou no grupo, da igreja dele. E ali, de vez em quando, postava mensagens, enfim, envia muitas mensagens. E teve um dia em que uma moça disse que daria fim à vida dela. E imediatamente eu comecei a conversar com ela, a falar com ela, falou, por favor, não faça isso, não faça isso. Não, por que você está querendo fazer isso? E ela acabou relatando que foi por conta de um relacionamento mal sucedido, que havia terminado, e ela queria dar cabo da vida dela. E eu conversando com ela, perguntando se ela conhecia Jesus, ela disse que era nascida e criada no Evangelho. Essa frase ficou gravada no meu coração. E eu me pergunto hoje, será? Porque nós, pais, muitas vezes fazemos a coisa da forma errada, irmãos. A responsabilidade da formação do caráter, por isso que eu pedi para você guardar essa frase. A responsabilidade, o mostrar, o demonstrar, não é responsabilidade da igreja, é responsabilidade dos pais, isso é feito na família. A igreja auxilia, e de uma forma maravilhosa, claro, a igreja auxilia naquilo que nós, como família, como pais ou responsáveis, temos por obrigação fazer. Não é o contrário. Não é você trazer a criança e deixar para que ela seja apenas ensinada na igreja. Não é o suficiente. Em meio a um mundo em que ininterruptamente bombardeia nossos filhos, e a gente também, com tantos padrões imorais, com tantos padrões do diabo, você acha que é suficiente trazer seu filho só para a escola dominical, para que ele seja ensinado na escolinha e depois vai embora e acabou? A responsabilidade é minha, de educar a minha filha no caminho que ela deve andar. A principal responsabilidade é minha, não é da igreja. O que acontece aqui é um complemento daquilo que eu devo fazer na minha casa. Se o ensino principal que o seu filho vem tendo, ou que a sua filha vem tendo, é dentro da igreja, você precisa dobrar os seus joelhos e pedir direção ao Senhor e se arrepender. Porque olha o que diz a palavra, nós pais devemos ensinar o nosso filho no caminho que ele deve andar. Ele tem que olhar para nós, ele ou ela tem que olhar para nós e aprender. Andar junto com a gente e aprender. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem uma falha, um defeito. Muitos pais e mães, primeira coisa, criança nasce, vem e apresenta na igreja. Não tem nada de errado nisso. Eu louvo a Deus, eu também fiz a mesma coisa com a minha filha. É natural, acontece, é bíblico. Vem e apresenta a criança. E a criança vai crescendo, vem e traz para a igreja. Aí eu fico lembrando do termo que a menina usou, nascida e criada. Mas será que ela foi ensinada conforme a orientação bíblica ou foi só conduzida para a igreja? Vivia uma vida completamente diferente dentro de casa, no seu dia a dia, e os pais levavam para a igreja. Não, foi nascida e criada dentro da igreja. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo uma incompatibilidade de uma vida cristã com a atitude que essa moça queria tomar. Existe sim, hoje em dia existe, eu sei que tem gente que fica doente, que fica depressiva, eu sei. Mas eu não vi Elias, que dizem alguns teólogos que ficou mal, ficou depressivo,
preparando uma corda para se matar. Eu não vejo isso na palavra. Não vejo. Não há compatibilidade com alguém que quer tirar a sua própria vida ou que atenta contra a sua integridade física de alguma forma e diz que é cristão, genuíno. Não há, irmãos. E se vem esse desejo, imediatamente o Espírito Santo brada mais alto. Não há compatibilidade. E infelizmente esse tipo de sentimento de atentado contra a própria vida tem invadido a igreja. As igrejas, eu falo de uma forma geral. E eu fico me perguntando que tipo de criação cristã, ou se tem tido algum tipo de criação cristã na vida desse adolescente, desse jovem, desse adulto. Porque quando eu olho para a palavra, há uma incoerência muito grande com os chamados cristãos de hoje, com o da palavra. E eu falo dos jovens. Eu não vejo jovens sendo ameaçados, tendo a sua integridade física ameaçada na Bíblia, querendo se matar. Pelo contrário, eu vejo eles abrindo a boca, pregando a palavra, como foi Estevão, e sendo mortos por causa do testemunho de Cristo. Eu não vi Daniel, por exemplo, sendo arrancado da sua família e levado cativo para a Babilônia e seus amigos. Eu não os vejo abandonando o padrão de Deus, mesmo longe dos olhares dos seus familiares. Tão jovens. E Nabucodonosor queria empurrar o padrão da Babilônia na vida deles. Mas a instrução do Senhor estava no coração deles. A instrução de Deus estava no coração deles e eles não se contaminaram. E olha que não tinha ninguém de lá, da terra deles, seus pais olhando, vigiando. Ai, meus jovens, como é que eles estão lá? Será que eles estão bem? Não, porque havia o temor de Deus no coração deles, ainda que eles estivessem num lugar completamente estranho. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. É a orientação bíblica. Só que nós temos negligenciado isso. Os pais, na maioria das vezes, têm negligenciado isso. Acham que apenas trazer a criança para a igreja é o suficiente, quando não é. Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe por quê? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quando o filho, quando a criança, um indivíduo é criado dessa forma, ele vai ter uma raiz profunda. As adversidades virão, as decepções virão, perdas grandes virão, mas ele vai estar focado no Senhor.